A revista Veja entrevistou o ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro e colocou logo na capa a sua afirmação de que será candidato à presidência de 2026. Além disso, Bolsonaro diz se preocupar aí com o meio ambiente, os indígenas e as instituições. Ah, tá. Não parece muito Bolsonaro, né? Pois é, a gente até dá risada. Vamos ver o que mais foi falado de groselha aí nessa entrevista no Plantão do Meteoro. O Bolsonaro se preocupa com o meio ambiente. Ah, sim, claro. Deixa eu chamar a Sofia Labanca na tela. O arroba da Sofi tá aqui, arroba Lente Vermelha pra você seguir a Sofi. E o meu arroba lu.junior pra você me seguir também. Ah, que entrevistinha, hein, Sofia? Nossa, essa entrevista aí eu quase não reconhecia o Bolsonaro. E assim, essa entrevista eles deram bastante destaque para ela, inclusive colocaram Bolsonaro na capa, né? A gente pode até mostrar aí a capa. Ai, que coisa O horrível. candidato sou eu. Nossa, que brega, gente. Meu Deus. Chega. Não adianta, assim, a gente vai ter que ver alguns trechos, né? Porque é uma entrevista que, assim, realmente descaracterizaram o Bolsonaro. Você lê assim e não reconhece ele na entrevista. A parte principal da entrevista, que mais está repercutindo, é essa que eles colocaram na capa, né? Ele dizendo que ele é candidato, apesar de que eu vou ser sincera. Eu não acho que essa seja a parte aí de maior destaque, porque isso aí não é novidade. Ele já está repetindo isso, ó. Ele não pode ver uma câmera, um microfone que ele vai dizer que ele é candidato em 2026. Já tá desse jeito. Mas eu acho que vale a pena a gente ver do mesmo jeito. Ó, tá aí, reportagem da Veja. Vou voltar em 2026, de Jair Bolsonaro entrevista à Veja. A gente pode descer ali para essa pergunta específica, quando eles vão perguntar para ele ali, ó, diante do fato que o senhor está inelegível. Muito bem lembrado, ele está inelegível já 3 vezes, ele foi declarado inelegível, né? Diante do fato que o senhor está inelegível, quem pretende apoiar em 2026? Lembrando, ele está inelegível até 2030. Falam vários nomes, Tarcísio, Caiado, Zema. O Tarcísio é um baita gestor, mas eu só falo depois de enterrado. Estou vivo, com todo respeito, chances só eu tenho. O resto não tem nome nacional. O candidato sou eu. Mas o senhor acha que é possível recuperar os seus direitos políticos? Eu pretendo disputar 2026. Não tem cabimento a minha inelegibilidade. O processo por abuso de poder político foi por ter me reunido com embaixadores antes do período eleitoral. Não ganhei um voto com isso. No caso do poder econômico, subi no carro de som na manifestação de 7 de setembro e fiquei lá abanando. Só depois fiquei sabendo que tudo estava sendo bancado pelo Silas Malafaia. São injustiças, uma perseguição. O pessoal já sabe, mas preciso massificar isso entre a população. Depois as alternativas são parlamento, uma ação no STF, esperar o último momento para registrar a candidatura e o TSE que decida. Não sou otimista, sou realista. Estou preparado para qualquer coisa. Eu já Então, imagino assim, o que o TSE vai decidir. pois é. Então você vê, ele realmente ainda está crente nisso e a gente sabe que está tendo um movimento para isso, né? Está tendo um movimento aí para um projeto de anistia que, a princípio, da maneira com que está escrito, não abordaria o Bolsonaro, seria só para os presos, né, do 8 de janeiro, mas todo mundo, absolutamente todo mundo sabe que a ideia é colocar um jabuti no meio desse projeto para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro também, e ele conta com isso. Daí outros trechos dessa entrevista, ele vai dizer que foi perseguido pelo Xandão, né? E ele também fala do Twitter, né? Insiste em chamar de X, que ele diz que é a rede mais democrática, não tem nenhuma rede mais democrática aqui no país do que o Twitter. Você entra lá, é só nazista. Enfim, e diz que, na verdade, o bloqueio do Twitter foi o Xandão tentando censurar a verdade. Mas, enfim, aí a gente vai ver uma coisa
muito interessante em outro trecho da entrevista, e essa eu acho que vale a pena ler as palavras dele, que é o Bolsonaro que respeitador das instituições. Pois é. Então vamos lá. O senhor é a favor de um movimento no Senado para aprovar o impeachment de ministro do STF? O que o Bolsonaro responde? Não é bom ter um Senado para votar impeachment de quem quer que seja. Impeachment não é o ideal, significa que estamos vivendo uma anormalidade. Eu quero um judiciário forte, isso é uma garantia para todos nós, mas precisamos também ter equilíbrio entre os poderes. O judiciário foi jogado na vala do partidarismo. Ai, ai. E não é a Porta dos Fundos, tá, gente? Isso não é uma esquete do Porta dos Fundos. Daí, nessa hora, a gente, assim, tipo, acorda, né, e vê que foi tudo um sonho, porque Bolsonaro aí dizendo que não é a favor do impeachment do Xandão, porque ele respeita demais as instituições, né, quer o equilíbrio entre os poderes. Ah, meu Deus. Mas, enfim, depois disso, ele vai falar ainda, falando sobre o Senado. Ele vai dizer que tem planos para Eduardo e Michele Bolsonaro concorrendo ao Senado em 2026 e acredito que os dois têm grandes chances e com isso a gente teria um Senado com 3 Bolsonaros, né? Flávio, Eduardo e Michele no Senado, esses são os planos dele. Que mais que a gente tem? Outro trecho que eu achei simplesmente sensacional é quando o pessoal aí da Veja vai lá e pergunta para o Bolsonaro o que ele está achando, a avaliação que ele faz do governo Lula até agora. Vamos ver essa parte. Daí pergunto ali, referente ao governo Lula até esse momento, não teve até agora nenhum acerto? Daí o Bolsonaro responde, a reforma tributária é um desastre, vão taxar tudo, até os sonhos. No meio ambiente, vimos aí a questão das queimadas, das mortes dos Yanomamis. A política externa é um desastre, a questão de Israel é um desastre. Invadiram, mataram mais de 1.000 pessoas, fizeram barbaridades com mulheres e crianças. Não justifica isso aí por nada. Gente, o Bolsonaro reclamando das queimadas, Bolsonaro do Dia do Fogo. Quem não sabe o que é Dia do Fogo, vai lá, procura. Dia do Fogo. O Bolsonaro falando de morte de Yanomami. Meu Deus. Meu Deus. Que mundo paralelo é esse? O Bolsonaro criticando política externa. O cara que era um pária internacional. E que tinha o chanceler que falava que sejamos um pária internacional. Para ele, política externa é o quê? É fazer Airbnb urbana, e dormir na embaixada da Hungria porque tá com medo de ser preso. Isso é a política externa do Bolsonaro. E, né, lamber as botas do Trump. Essa era a política externa do Bolsonaro. Exato. Mas é isso, gente. Essa entrevista aí, assim, com todo respeito aí aos colegas da Veja, mas assim, minha opinião, Sofia, minha opinião, já passamos aí pelos fatos, já vimos a entrevista. Minha opinião, isso aí, eles estão tentando reabilitar o Bolsonaro. É isso, eles estão tentando criar o Bolsonaro moderado, sabe? Já que o bolsonarismo moderado com Tarcísio aí, o Bolsonaro não está gostando da ideia e está insistindo tanto que vai voltar em 2026, então eles estão tentando fazer o bolsonarismo moderado com o próprio Bolsonaro. Mas assim, funciona desse jeito aí. Funciona, né, numa entrevista aí toda escrita. Não vou dizer que foi editado, porque eu não tenho prova nenhuma, mas assim, tipo, toda ensaiada aí. Eu quero ver colocar ele irritadinho na frente de uma câmera para ver ao vivo para ver o que acontece. Se eles conseguem manter esse Bolsonaro moderado aí. Faz muito sentido, né, essa hipótese que a Sofia traz, porque o extremismo acabou indo para o lado do Marçal, que já falou que vai tentar se candidatar aí à presidência em 2026. Isso se não se tornar inelegível também por conta do que fez durante a campanha, né, em São Paulo. E também tem um papinho, né, ficou uma conversinha aí depois dessas eleições municipais, de que o eleitor,
O eleitor brasileiro, ele gosta da direita, mas ele gosta da direita moderada, por isso que elegeu tanto União Brasil, por isso que elegeu tanto PSD, né? Então, esse movimento desse papinho poderia ser isso que a Sofia falou. Tentar levar o Bolsonaro, falou, Bolsonaro, ó, aquela bagunça que você fez em 2018 funcionou naquela hora. Agora seja um pouco mais moderado, porque mudou. Então pode ser isso sim, é uma hipótese super válida que a Sofia trouxe. Se vai dar certo, meus amigos, aí é outros 500, até porque inelegível até 2030, meu amigo, não vai, esquece. Não vai. Obrigado, Sofia. Eu que agradeço. Na tela para você o nosso novo canal, ó, o canal do youtube.com/tvcringebrasil, um canal que a gente mistura vídeo ensaio com react, tudo uma pegada bem anos 90. Sabe a TV Cultura dos anos 90, MTV dos anos 90? A gente pegou isso, juntou e trouxe aqui para a TV Cringe. A gente fala sobre cultura, história, arte, filosofia e muito mais. Inclusive tem um vídeo prontinho para sair aqui, ó, que é sobre a democracia dos Estados Unidos, que é uma porcaria, apesar de eles acharem que é a melhor do mundo. Eles até tentam impor a democracia deles em alguns países, né? Daquele jeitinho que só os Estados Unidos sabe fazer. E ainda teve um caso em que a Suprema Corte decidiu quem era o presidente. Então, a gente conta para vocês com todos esses detalhes sobre isso nesse vídeo novo que tá para sair na TV Cringe. Estreia às 9 da noite do dia 1º do 11. Se você está vendo esse vídeo antes, é só clicar aqui para ser notificado. Se está vendo depois, é só entrar no canal que já tá lá, tá certo? Grande abraço. Até a próxima.